Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para fazermos mais um episódio da exposição da carta, da epístola de Paulo a Romanos. Continuaremos hoje no capítulo 1, mas faremos uma segunda parte, tá? Do versículo 8 em diante. Volto a falar que essa exposição ela tem um objetivo mais exegético, tá? Não muito hermenêutico, ou seja, o que isso quer dizer? Nós vamos tratar mais das questões culturais, das questões religiosas, que estavam ali ligados aos irmãos ali do primeiro século da era cristã. Então vamos lá, vamos comigo. Tá? Romanos, capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 1, vamos começar pelo capítulo 8, pelos versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Paulo, à igreja de Roma, ele escreve da seguinte maneira: primeiramente dou graças a Deus, a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamado a vossa fé. Paulo ele vai dar continuidade após aqueles 7 primeiros versículos, que nós tratamos na exposição anterior. Ele vai tratar aí de uma questão mais de um elogio à igreja de Roma, tá? Ele vai elogiar o que era de fato real, né? Não era nada mentiroso da parte de Paulo, mas de fato existia uma característica na igreja de Roma, tá? De uma igreja muito muito praticante da fé, né? Eles tinham essa característica e Paulo aqui deixa muito claro essa alegria dele. Ele vai dizer da alegria dele porque sabia que em todos os lugares do mundo se ouvia falar da fé dos irmãos ali em Roma. E ele diz que isso havia se tornado conhecido por ele, ou seja, ele tinha tomado conhecimento e havia uma grande felicidade da parte dele por essa fé dos irmãos ali de Roma, tá? Volto a falar, eu sempre gosto de falar, principalmente quando eu vou fazer exposição de Romanos, eu volto a dizer que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, tá? Na exposição anterior eu falei um pouquinho sobre isso, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Então, ele ainda não conhecia, os irmãos de Roma não conheciam ele pessoalmente, tá? Então ele vai mencionar algumas vezes e nesses versículos próximos que nós vamos falar, ele vai falar muito claramente do desejo que ele tinha de conhecer os irmãos de Roma, tá? O versículo 8 é exatamente isso que Paulo está querendo dizer, sobre a fé que ele reconhecia dos irmãos e estava ali alegremente, dando graças. Quando ele diz dou graças, ele diz eu estou feliz em Deus por essa razão, tá? É isso que ele está querendo dizer. E depois ele prossegue aqui no versículo 9. Versículo 9 ele diz o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em todo o meu espírito no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de que como incessantemente faço menção a vós. Paulo aqui ele está mencionando, né? Primeiro ele usa uma expressão que de repente não fique muito claro para alguns. Ele vai falar, porque Deus a quem eu sirvo, a quem sirvo em meu espírito. Tá? Existia nos séculos anteriores, né, ao nosso século, existia uma expressão que ele era muito usado. Se você de repente já pegou alguns livros antigos do século XVII, século XVIII, você já viu uma expressão assim, das minhas entranhas. Tá? Essa é uma expressão que é possível que até algumas versões bíblicas usem essa expressão. Eu não tenho certeza, pelo menos as bíblias que eu tenho aqui em mãos não estão falando dessa maneira, mas possa ser que alguma bíblia diga isso, porque era uma expressão, uma maneira de falar do povo antigo, de dizer que era, se fôssemos atualizar para os dias de hoje, seria de todo o meu coração. Quer dizer, o coração, nós sabemos hoje que o coração, ele não proporciona sentimento, né? Quando nós falamos que de todo o coração, na verdade nós estamos, só, é uma forma de expressão, né? É uma forma de expressão, mas o coração, ele é um órgão que ele, na nossa natureza, ele impulsiona o sangue, né? Faz o impulsionamento do sangue, fazendo assim a oxigenação até mesmo cerebral. Essa o objetivo, né? Do órgão do coração.
É isso que ele vai proporcionar no corpo humano. Então a expressão que nós usamos de todo o nosso coração é uma expressão, uma expressão, é unicamente uma expressão de tentar mostrar o sentimento, nosso sentimento, que não vem do coração. Quer dizer, nós hoje compreendemos e entendemos que isso provavelmente isso certamente vem do nosso cérebro. É o nosso cérebro que vai ali nos dar os sentimentos, né? Todos os nossos sentimentos. É dele que vem nosso sentimento. Mas a expressão vir do coração é uma expressão antiga. É uma expressão que vem já há muito tempo e nós usamos ela e compreendemos ela. Tá? E de maneira mais antiga ainda, algumas pessoas usavam das minhas entranhas, que tinham o mesmo significado. E Paulo aqui ele vai trazer, pelo menos na NVI, que é a que nós estamos expondo aqui, ele vai dizer que a quem eu sirvo em meu espírito. Ele está querendo dizer a Deus, a quem eu sirvo de todo o meu coração. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Então ele vai começar falando para os irmãos, porque Deus a quem eu sirvo é meu espírito, ou a quem eu sirvo de todo o meu coração, no evangelho do seu filho. Aqui ele vai se referir ao compromisso que ele tinha em pregar o evangelho de Cristo. Ele faz essa menção aqui do evangelho do seu filho, não é sem sentido nenhum. Tem um objetivo. Ele quer mostrar para os irmãos em Roma que ele tinha um compromisso com Deus e ele, como apóstolo chamado por Deus, ele tinha esse compromisso com o evangelho, com a pregação do evangelho de todo o coração. Ele tinha esse desejo de anunciar, de pregar o evangelho. Nós vemos esse compromisso da parte de Paulo. E Paulo ele vai se expressar dizendo exatamente isso para os irmãos de Paulo. E ele vai prosseguir que Deus é testemunha, esse Deus a qual ele ama tanto e qual ele tem esse compromisso com o evangelho do seu filho. Deus é testemunha que ele sentia o desejo, ele sentia, não desejo não, ele falava, fazia menção, ele falava da fé que esses irmãos praticavam. Então era isso que ele estava querendo dizer, ele dizendo, no versículo anterior ele vai fazer um elogio, e no versículo 9 ele vai dizer que Deus sabe que ele, por inúmeras vezes, fez menção dos irmãos em razão da sua fé. E isso era lisonjeável. É isso que Paulo está querendo dizer. Tá? Versículo 10, o próximo versículo, ele vai prosseguir dizendo, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele tem o desejo de visitar os irmãos. Não é estranho para nós, para os leitores da Epístola de Roma, aos irmãos de Roma, que Paulo se expresse dizendo que tem desejo de visitar os irmãos. Isso era normal. Paulo vai falar isso por muitas vezes. No versículo 15, ele vai explicar até um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar isso nos próximos versículos. Tá? Então, ele vai dizer que ele tem suplicado a Deus, tá? tem suplicado a Deus o desejo de ir lá visitar os irmãos. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-lo. Tá? Então, é exatamente isso que ele está falando, tá? Do desejo que ele tinha de visitar os irmãos e que ele pedia a Deus isso com frequência para que ele pudesse, em determinado momento, ir visitar os irmãos. Tá? É bom firmarmos e falarmos que no versículo 15, no capítulo 15, melhor dizendo, ainda de Romanos, Paulo ele vai dizer, eu estou abrindo aqui minha Bíblia, Romanos 15, até marquei aqui no versículo 22, ele vai falar, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Paulo ele vai fazer ele vai explicar aos irmãos que algumas vezes ele foi impedido de visitá-los. Tá? Ele não é tão claro porque todas as vezes ele foi impedido. Ele vai falar ali no capítulo 15, dizer que em alguns momentos ele foi impedido porque teve que ir em outros lugares. Paulo, nós sabemos que ele era um pastor missionário, um apóstolo missionário. Tá? Ele tinha um compromisso de pregar o evangelho àqueles irmãos que eram gentios. Tá? Então ele estava indo por cidades estrangeiras, digamos assim, né?
não judaica, ou não uma cidade de Israel. Tá? Então ele vai por cidades e cidades e cidades pregando o evangelho. Tá? E certamente o que estava acontecendo ali, dele ser impedido para chegar em Roma, é que algumas vezes ele tinha algum compromisso de visitar algum irmão, de pregar em alguma cidade, e ele era guiado pelo Espírito Santo para ir a determinado lugar. E era isso que estava acontecendo, por isso que ele diz ali que ele suplicava a Deus e pedia a Deus para que em algum momento ele conseguisse visitar os irmãos em Roma, já que nem os conhecia. Tá? É muito claro isso para nós. Tá? Versículo 11, nós prosseguimos aqui. Porque muito desejo vê-los. Mais uma vez Paulo falando sobre o desejo dele de conhecer os irmãos. Aí ele vai trazer uma afirmação aqui que nós precisamos conversar muito sobre isso. Porque muito desejo vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Só o versículo 11 por enquanto. O 12 ele vai dar continuidade, mas vamos parar por aqui. Tá? Paulo ele vai usar uma expressão que ele quer compartilhar algum dom espiritual. Tá? Essa expressão ela pode nos trazer um duplo sentido. Tá? É uma questão que ela vem trazer divergências entre teólogos, entre estudiosos, tá? No que sugere, no que Paulo poderia estar falando quando ele fala sobre alguns dons espirituais. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão defender que Paulo estava falando sobre algum milagre que ele iria fazer. Tá? Não seria estranho, irmãos, nós vemos isso em todo o Atos dos Apóstolos, né, no livro de Atos dos Apóstolos, que com a presença dos apóstolos, milagres aconteciam. Isso era fato, né? Nós vemos inúmeras narrações sobre milagres acontecendo por ocasião da presença dos apóstolos. Então não é estranho para nós se Paulo estivesse falando que eu pretendo ir com vocês, porque quando eu aí chegar, milagres vão acontecer. De fato, é algo que seria, digamos que, real, sensato, de repente, afirmarmos isso. Tá? Mas o que me causa estranheza ao entendermos desta maneira é que em nenhum momento nós vemos nas cartas de Paulo prometendo algum tipo de milagre por ocasião da sua presença. Nós não vemos em nenhum momento Paulo pregando e falando assim, quando eu chegar aí, eu vou impor as mãos e milagre vai acontecer. Ou eu vou chegar aí na cidade e milagres vão acontecer. Cegos irão enxergar, coxos irão andar. Nós não vemos muito uma característica de Paulo pregar esse tipo de mensagem. Não é muito sensato isso. Aí você vira para mim e fala assim, então pastor, o que Paulo está querendo pregar? Tá? O que Paulo está querendo dizer com essa expressão? Tá? Eu acredito mais nessa segunda teoria, tá? Acredito mais e compreendo dessa maneira, que Paulo ele tinha alguns assuntos a tratar com a igreja em Roma, com os irmãos em Roma. Tá? Observe que a comunicação naquele primeiro século, no início da era cristã, era muito difícil. Tá? Os irmãos não tinham, como nós temos hoje, o WhatsApp, telefone para ligar. A comunicação era feita por cartas, tá? Que eram escritas e enviadas por mensageiros. Era essa a característica. E em Corinto nós vamos ver muito Paulo falando mais um pouco sobre isso. Quando chegarmos lá nós vamos tratar mais sobre essa característica, tá? Da comunicação dos irmãos. Mas era assim. Os irmãos pegavam cartas e enrolavam, né? E mandavam por mensageiros entregar a outras pessoas em outras cidades. Era assim que era a comunicação dos irmãos. Então Paulo ele tinha uma comunicação com Roma, com os irmãos em Roma, muito limitada, muito precária, tá? E que muitas das vezes, irmãos, essas cartas, podemos acreditar sim, nós temos evidências bíblicas que algumas dessas cartas foram desviadas, tá? Corinto é muito provável que tenha quase certo, né, as menções em Corinto nos dizendo que existia mais uma carta que foi extraviada. Quer dizer, que não chegou ao seu destino e não tem um registro bíblico hoje com essa menção dessas cartas. Então, isso era comum, tá? Essa comunicação muito difícil. Então,
Eu, particularmente, acredito mais, tá? Como pastor, como teólogo, que essa comunicação, esse dom espiritual que Paulo está querendo falar aqui, com essa primeira expressão do versículo 11, que é a fim de repartir convosco algum dom espiritual, seja de fato assuntos pendentes que ele precisava estar com os irmãos resolvendo. Problemas que, de repente, em uma dessas cartas não foram mencionadas, ou problemas que eles, de repente, os irmãos, porque a carta era da seguinte maneira, né? Os irmãos em Roma mandavam carta para Paulo perguntando algumas coisas. Paulo escrevia uma carta respondendo. E assim era de maneira recíproca, né? Um enviava, o outro respondia. Era isso que acontecia. E Paulo existiam, de fato, problemas que deveriam ser sanados com a orientação do apóstolo, tá? Então, eu creio que essa seria a compreensão mais correta, mais exata, ou mais próxima da realidade. Não sou detentor da verdade, tá? Estou muito longe disso. Se algum dos irmãos pensa ao contrário, eu respeito, numa boa. Agora, eu defendo essa teoria de que Paulo, na verdade, estava falando de assuntos que eles deveriam se tratar, assuntos que eles estavam pendentes, problemas que eles iriam ter que sanar, ser sanado ali com a orientação de Paulo. Acredito dessa maneira, tá? Que provavelmente era isso que Paulo estava querendo falar, tá? Quando ele fala ali sobre compartilhar com os irmãos alguns dons espirituais para que sejais confirmados, tá? Versão NVI que nós estamos usando aqui, tá? Versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Mais uma vez, nós vemos aqui Paulo usando a expressão de edificação. Quer dizer, esse contato que ele teria com os irmãos, de poder conversar, de poder falar, de fato, iria promover para ambos uma edificação mútua. Para ambos, tanto para os irmãos quanto para Paulo, seriam edificados em compartilhar informações. Tá? É claro e evidente que Paulo está sendo generoso. É claro que os irmãos em Roma teriam muito mais a ganhar com a experiência e com a vida do apóstolo e com as orientações do apóstolo Paulo. Né? Entenda, irmãos, que Roma provavelmente era uma igreja nova, com um presbítero, né, um pastor ali, um líder, provavelmente novo, tá? Que não tinha nem um terço da experiência de Paulo e da vida que Paulo tinha com Cristo. Então, havia uma necessidade muito grande da presença do apóstolo Paulo ali na igreja de Roma. Tá? Paulo não desejava ir ali unicamente por questões pessoais. Nós entendemos, e vamos ver alguns versículos à frente, que Paulo ele tinha o desejo de usar, né, a igreja ali em Roma como uma ponte para que ele começasse a pregar na Europa. Tá? Isso é muito, muito notório, mas nós entendemos que ali ele também desejava, com certeza, acrescentar para os irmãos um pouco de experiência. Quando eu digo aí sobre Paulo desejar usar a igreja como uma ponte ali para chegar na Europa, olha o que diz no versículo 24 do capítulo 15. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Então nós entendemos aqui no versículo 24 do capítulo 15 que Paulo tinha o interesse de ter o apoio dos irmãos, tá, em Roma para chegar até a Espanha, chegar ali à Europa e pregar o evangelho. Ele tinha isso em mente, era um pastor missionário, um apóstolo missionário, e ele tinha esse desejo de chegar ali até a Espanha. Tá? Fica muito claro isso para a gente. Tá? Versículo 13, ainda em capítulo 1, Romanos 1, 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Mais uma vez, Paulo vai usar a expressão dizendo que ele planejou
Agora ele não fala nem só que ele desejou, que ele quer, que ele pede a Deus, mas fala que ele planejou. Olha, muito claro, ele deixa isso muito claro aqui. Que ele planejou algumas vezes ir a Roma, tá? E que foi impedido. Nós não sabemos exatamente, eu até falei isso anteriormente, o que impedia Paulo, mas nós compreendemos pelas suas expressões que muitas vezes ele planejou ir, desejou ir, mas havia algo grave, algo necessário que ele fosse ir até outras cidades e que isso de fato impedia os irmãos, tá? Então é esse o versículo 13. Tem uma expressão aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, tá? É necessário que ele vai dizer que para conseguir igualmente entre vós algum fruto. A parte B do versículo 13. Como também entre outros gentios. O que é esse fruto que Paulo está se referindo aqui, tá? Existe de repente aí uma dúvida pairando no ar, né? Que fruto é esse? Que fruto é esse que Paulo está querendo dizer? Eu acredito, tá? Fielmente, que esses frutos seriam almas que ele precisava pregar e ele ganharia almas para o Evangelho de Cristo, tá? Vidas que se converteriam ao cristianismo através da presença dele ali junto com os irmãos, pregando o Evangelho. Tá? Isso fica muito evidente quando nas últimas frases do versículo, quando ele diz, como também entre outros gentios. Entendemos que Paulo já se colocava como apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Então, Paulo ele tinha o interesse de continuar a sua vida missionária, suas missões, e ao longo dessas visitas, dessas idas, dessas aberturas de novas igrejas, Paulo ia ganhando o quê? Almas. Novas pessoas vinham se convertendo ao Evangelho, se convertendo a Jesus Cristo. E Paulo está aqui falando desses frutos. Que seriam esses frutos? Qual o fruto, o maior fruto do trabalho missionário de Paulo? Almas, vidas se convertendo e se prostrando aos pés de Cristo. Então não há outra interpretação que seja mais plausível do que esses frutos serem vidas, almas, pessoas que se converteriam ao Evangelho de Cristo sobre a pregação de Paulo ali juntamente com os irmãos de Roma. Não que seria uma pregação deles insuficiente, não, mas eles iriam somar forças. Olha, quando eu chegar aí, eu tenho a plena certeza que nós iremos juntos fazer um bom trabalho e nós colheremos frutos que serão resultado do nosso trabalho. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Não tem nenhuma dúvida disso, tá? Então, esse colher algum fruto com certeza, pessoas que se converteriam ao Evangelho, tá? O versículo 14 é bem pequenininho, mas muito problemático, né? Na sua interpretação. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, tá? A dúvida ali, né, a questão aqui é o que Paulo deve a alguém. Será que Paulo pegou emprestado e não devolveu? Com certeza não é isso, não é brincadeira, irmãos, que eu estou falando. Tá? Mas, com certeza que a dívida que Paulo ele considera ter para com os irmãos é a dívida de ainda não ter anunciado o Evangelho. Paulo ele tinha um compromisso para tão grande de pregar o Evangelho a toda criatura, a todo ser vivente, que ele se coloca como em dívida. Enquanto eu não pregar para todos, eu ainda estou devendo a esses. Eu preciso pagar essa dívida. Eu tenho que pregar o Evangelho a todo mundo. E conforme Paulo ele ia pagando, ele ia pregando o Evangelho, ele ia pagando essa dívida com pessoas, com essas pessoas. Então ele vai dizer que ele deve tanto a gregos quanto a bárbaros. Essa expressão de gregos e bárbaros era uma expressão de querer dizer que ele está pregando para todo mundo. Tá? O que era o gregos e bárbaros? Nós entendemos que Israel, né, e não só Israel, como todo o Antigo Oriente, ele estava sendo totalmente tomado pelo Império Romano. Tá? E o Império Romano ele trazia a língua grega. Né? Então, essa língua grega que se expandia por todo o Império Romano fazia de todos os povos um povo grego. Então, quando ele dá a expressão grego, é aqueles que falavam a língua grega.
toda onde o Império Romano vinha dominando, que ele dominou praticamente todo o Antigo Oriente, ele vai dominando aquelas regiões e introduzindo nelas a língua grega. E todos esses povos que eram dominados eram chamados de gregos. E ele vai dizer que ele deve a gregos e bárbaros. E quem eram os bárbaros? Se todos os povos que falavam a língua grega eram os gregos, quem eram os bárbaros? Eram aqueles povos que não falavam a língua grega. Então, a gregos e a bárbaros. A língua falada naquela época, de fato, era a língua grega. Mas existiam aqueles que não falavam. Então, aqueles que falam a língua grega e os que não falam, a gregos e bárbaros. O que Paulo está querendo dizer? Então, eu devo aos gregos e a todo outro, a todo mundo. Era isso que Paulo estava querendo falar. Isso nos deixa muito notório, muito claro, o comprometimento de Paulo para falar do evangelho a toda criatura, tá? A todo mundo, ao ponto de se achar, se considerar, tá? Um devedor. Eu devo a essas pessoas, enquanto eu não pagar essa dívida, que é pregar o evangelho, eu ainda continuo devedor. Então Paulo está dizendo, olha só, eu sei que sou devedor tanto para gregos quanto para bárbaros. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu estou devendo a todo mundo. Eu tenho que ir por aí pregar o evangelho para pagar a minha dívida para todos vocês, todo mundo. Seja em Roma, seja em qualquer outro lugar. É isso que Paulo está querendo dizer. Fica muito claro para a gente. Versículo 15, nós vamos encerrar no versículo 15, porque está a fase aí desse desejo de Paulo, onde ele está estudando essa expressão. Nós vamos encerrar por aqui e vamos continuar no próximo vídeo do versículo 16 em diante. Encerrando o versículo 15, por que isso? Enquanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós em Roma. Então Paulo vai encerrar dizendo assim, eu estou devendo a gregos e a bárbaros, e é evidente que eu também preciso ir até vocês, até Roma, para pegar o evangelho. Faz parte da minha dívida e eu tenho que pagar. Eu tenho que passar por aí. Então Paulo, ele declara, olha só, eu tenho que passar em Roma e pregar o evangelho, e tenho a plena certeza, desejo, né? Paulo tinha isso em toda a sua carta, ele deixa isso claro, que ele desejava ter ali o carinho dos irmãos e compartilhar com ele alguns dons espirituais, que é o que ele fala nos versículos anteriores. Amados irmãos, por hoje é só, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço, você me ajuda muito quando você se inscreve no canal, você me ajuda muito quando você curte, quando você faz um comentário abençoado, ou uma crítica também, eu aceito as críticas, eu leio todos os comentários, pode ter certeza disso. Não comento, porque os comentários comentados geram comentários e a gente se torna uma bola de neve, algo que nunca tem um fim. Então eu não comento, mas eu leio todos eles, analiso com carinho, há muitas críticas construtivas, muitas palavras de oração, e eu agradeço muito aos irmãos. Então, se você puder, se inscreva no canal, dê um curtir, deixe uma mensagem, e eu ficarei muito grato a isso por todos os irmãos. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem na paz e um grande abraço a todos. A paz do Senhor. Tchau, tchau.